Corus Pace 2, Corus Apex 2 Pro. Qual o melhor relógio GPS da Corus? Vem comigo nesse comparativo que tá bem legal. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o meu vídeo comparativo entre o Corus Pace 2, o modelo de entrada da Corus, e o Corus Apex 2 Pro, o modelo mais do que intermediário, por assim dizer, porque na linha da Corus a gente tem o Corus Pace 2, o Corus Apex 2 Pro, o Apex 2, desculpa, o Apex 2 Pro, que é da mesma linha, foi lançado junto com o Apex 2, e o Vertix 2, que já teve review aqui no canal, inclusive. Há um tempo atrás, a Corus me enviou o Corus Apex 2 Pro, esse modelo aqui, que eu fiz o unboxing aqui para vocês e tudo mais, e hoje eu vou fazer o comparativo, porque tem muita gente perguntando se vale fazer o upgrade do Corus Pace 2 para o Corus Apex 2 Pro. Então, no vídeo de hoje, tem muita informação, então fica atento aí para, enfim, tirar todas as suas dúvidas. E se no final do vídeo ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui na seção de comentários que a gente continua batendo papo por lá. Fechou? Vamos por partes. Eu tava usando o Corus Pace 2 desde setembro do ano passado, se eu não me engano. E já tem quase um ano que eu tava com ele. E era o meu relógio para tudo, assim. Eu não tirava ele do braço, só tirava para poder carregar. Eu intercalei o uso com outros relógios também, mas sempre usando o Corus Pace 2 junto comigo. Porque eu ia correr para testar um relógio, por exemplo, foi o caso do TicWatch Pro, TicWatch 3 Pro Ultra, do Galaxy Watch 5. Eu fui fazendo o treino no Pace 2 e nesses outros smartwatches. Por quê? Porque ele se integra com a interface de treinamento que o meu treinador usa, que é a Treinos, é uma empresa do Brasil, inclusive. Então, eu sempre carrego o Corus Pace 2 para poder fazer os meus treinos de corrida. Por quê, né? Porque ter um relógio GPS, ter um relógio esportivo nesse caso, né, para poder corrida e tudo mais, é muito melhor do que um relógio do tipo smartwatch. É uma discussão que eu sempre tenho com a galera de qual que é a finalidade do seu relógio, né? Se for um relógio smartwatch, você não vai ter tantas features legais, tanto no Pace 2 quanto no Apex 2 Pro, por exemplo. Não tem pagamento por aproximação, não vai ter uma tela AMOLED, não vai ter, sei lá, a possibilidade de instalar aplicativos de terceiros. Então, assim, falando do lado smartwatches como o Galaxy Watch 5, o TicWatch Pro 3 Ultra, o 5 Pro, enfim, outros relógios podem te entregar melhores experiências de uso. Mas, quando a gente está falando de esporte, não tem como bater esses relógios aqui. Pace 2, Apex 2 Pro, esses relógios com público mais definido ganham de lavada em diversas coisas. Então, não é um comparativo entre smartwatches e relógios de corrida. Eu posso fazer esse vídeo aqui, inclusive, depois, se vocês quiserem. Deixa aí na seção de comentários. Então, vale comentar isso, porque eu não largo o Pace 2, porque é o meu relógio, eu não largava, né, porque agora eu tô com o Apex 2 Pro, mas eu não largo esse tipo de relógio, porque ele carrega todos os meus treinos, ele carrega toda a parte de saúde, de dados voltadas para a corrida, que para mim faz muito mais diferença do que um relógio inteligente do tipo smartwatch, como esses que eu comentei. Beleza? Bom, dito isso, vamos às principais diferenças entre um Apex 2 Pro e o Pace 2. A primeira e a mais evidente delas é, de fato, a construção. Porque no caso do Pace 2, a gente está falando de um relógio que tem 42 por 42 milímetros, ou seja, a caixa dele é de 42 milímetros, enquanto no Apex 2 Pro a gente tem uma caixa de 46 por 46 milímetros. Ele também é mais gordinho, o Apex 2 Pro tem 14 milímetros de espessura, enquanto o Pace 2 tem 11,7 milímetros de espessura. Também temos diferença no peso. O Pace 2 tem 35 gramas na pulseira de silicone e 29 gramas na pulseira de nylon, que é essa que eu tenho comigo, e o Apex 2 Pro tem 66 gramas na pulseira de silicone e 53 gramas na pulseira de nylon, essa que eu tenho aqui comigo. Então, basicamente, eu saí de 35 gramas para 53 gramas. Faz diferença só no primeiro dia. Depois eu já esqueço, porque eu acho esses relógios muito confortáveis para usar. Inclusive, eu durmo com o meu diariamente, então não é um problema para mim. Eu sei que tem gente que se importa, mas não é uma diferença tão grande assim. Tudo bem, se a gente for olhar percentualmente, é uma diferença, né? Mas não faz diferença depois de um dia que você está usando. E se você já vai direto para o Apex 2 Pro, você nunca nem vai saber como é o peso de um Pace 2. Então, você não vai fazer... Aí que não vai fazer diferença mesmo, né? Bom, sobre tela. No caso do Pace 2, a gente tem uma tela de 1,2 polegadas com 240 por 240 e 64 cores do tipo LCD. E o Apex 2 Pro, ele tem uma tela um pouquinho maior de 1,3 polegadas de 260 por 260, também do tipo LCD, mas
ela tem touchscreen, ela tem a possibilidade de você usar a interface com touchscreen. Vou dizer para vocês que assim, é legal ter a possibilidade do touchscreen, mas não faz tanta diferença assim como eu achei que fosse fazer para esse tipo de relógio, porque ele tem 3 botões, um botão para ligar a luz, né, do display, o botão de scroll, que é exatamente igual ao botão de scroll do Pace 2, e o botão de seleção, né, para você fazer algumas operações aqui. Depois que você acostuma a usar os botões, não faz muita diferença ter o touchscreen. É legal ter, não vou negar não, é bacana ter isso, mas não é uma grande diferença. Só para fechar a parte de construção, o Pace 2 usa pulseiras de 20mm, o Apex 2 Pro usa pulseira de 22mm. Tem uma diferença bem relevante aí no tamanho de pulseira. O Vertix 2, por exemplo, usa pulseiras de 26mm, é bem maior, muito mais parrudo do que esses dois aqui. E para fechar meu último ponto aqui sobre construção, o Pace 2 usa uma caixa de polímero, plástico, né, polímero. Eu já dei algumas batidas com ele, mas não é problemático, não tive nenhum problema com isso. E o vidro com Corning Gorilla Glass, né, que é aquela cobertura anti-riscos. No caso do Apex 2 Pro, a construção é muito superior. E eu falo muito superior porque o vidro, por exemplo, é feito em safira. Então, para arranhar esse vidro de safira aqui, você tem que dar uma bela de uma batida nele. Você tem que deixar ele bater assim, com vontade. Além disso, a moldura é de liga de titânio, a caixa, né, é feita em liga de titânio com um revestimento de PVD. E a pulseira pode ser tanto a pulseira de silicone ou de nylon. Eu tenho aqui a minha pulseira de nylon no Apex 2 Pro e no Pace 2 a pulseira de silicone. Se eu tiver que escolher, e isso é só uma questão pessoal, eu escolheria a pulseira de silicone, que eu acho mais fácil para tirar e colocar. Só que você pode trocar essas pulseiras. Como eu falei, o Pace 2 tem a pulseira de 20mm e o Apex 2 Pro tem pulseira de 22mm. Você entra no AliExpress, dica aqui para vocês. Você entra no AliExpress, independente de qual você escolher, digita assim, ó, pulseira, relógio, 20 ou 22mm. Compra todas que você gostar. É baratinho, eu vou deixar um link aqui que eu comprei recentemente, eu paguei coisa de, sei lá, 15 reais em cada pulseira, então vale muito a pena você comprar várias pulseiras de cores diferentes, de tipos diferentes, para você sempre trocar e ter um relógio diferente a cada vez que você trocar a pulseira. Eu fiz isso e não me arrependo, eu tenho essa pulseira de nylon aqui do Apex 2 Pro, e comprei vários outros. Enfim, só uma dica aqui dentro do vídeo para vocês. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar uma tabela comparativa com todas as diferenças entre o Corus Pace 2 e o Apex 2 Pro. Mas eu queria ressaltar algumas coisas aqui que fazem muita diferença no dia a dia. A primeira delas é o tamanho de tela, né? A tela do Apex 2 Pro é um pouquinho maior e faz diferença para você ver mais informações no dia do seu treino. Na hora que você está correndo ali, olha ali o relógio, faz uma diferença sim. Mas o grande ponto positivo para mim nesse upgrade do Pace 2 pro Apex 2 Pro é bateria. Aqui no Pace 2 a gente está falando de uma bateria que aguenta até 30 horas de uso de GPS, ou mais ou menos 20 dias sem você usar ele para treino. Na minha experiência, isso se resume em 10 dias em média de uso com o Pace 2 sem que eu precise carregar. A carga é feita em perto de 1 hora, é rápido para poder carregar, não é nada complicado não, mas é uma bateria que comigo dura 10 dias, no caso do Pace 2. Já no caso do Apex 2 Pro, a gente está falando de uma bateria que aguenta até 75 horas de uso com o GPS. E ele ainda tem um plus. Se você usar a música, você tem até 18 horas de reprodução de música com o GPS. Só que assim, não é todo mundo que vai usar música entre os treinos, né? Então fica aí entre 18 horas no uso máximo com GPS e música e 75 horas usando só GPS. Se eu usar todos os sistemas de GPS, que é o caso que eu uso aqui, ele dá 45 horas de uso com GPS e 14 horas com todos esses sistemas de GPS e música. E no caso do Dual Band, ele tem 26 horas de uso contínuo de GPS Dual Band contínuo e 11 horas de GPS Dual Band com música. Em standby, ele aguenta até 30 dias sem que eu precise carregar. Dito tudo isso, em resumo, como foi a minha experiência? O Apex 2 Pro aguenta comigo em média 20 dias sem muito problema, assim. Porque eu tenho 3 treinos na semana, cada treino aí de 1 hora mais ou menos, então eu consigo ficar até 20 dias sem precisar carregar o Apex 2 Pro. Esse é o grande ponto positivo entre um e outro, entre esse upgrade além da tela, né? A bateria, para mim, é o maior ponto positivo nesse upgrade do Pace 2 para o Apex 2 Pro. Como eu falei, ele tem a possibilidade de você incluir músicas na memória para você usar através de um fone Bluetooth. Eu não faço isso mais, eu fazia isso, para mim era importante no passado, mas hoje em dia com 2 filhos
eu não me sinto seguro saindo para correr sem levar o meu celular. Então, toda vez que eu tô correndo, eu tô com o meu celular também a tiracolo, numa pochetezinha que eu uso. Então, essa função de ter música é legal pra caramba para quem quer sair e correr só com o relógio e com o fone de ouvido conectado, ou escutar um podcast, o que quer que seja, mas sempre que eu tô correndo eu tô usando o celular também. Então eu prefiro conectar no celular porque eu faço download das playlists que eu quero ou de um vídeo no YouTube que eu vou escutando, tipo podcast. Então eu não uso tanto mais o relógio com a música, né? Para mim já não faz muito sentido ter essa funcionalidade. Mas você tem aqui a possibilidade de carregar, sei lá, quantas músicas para a memória interna do seu Apex 2 Pro e ouvir diretamente para um fone de ouvido Bluetooth. Essas são as principais diferenças entre o Chorus Pace 2 e o Chorus Apex 2 Pro. Em termos de esportes, os dois usam basicamente a mesma coisa, então corrida, bike, natação, você vai conseguir usar tanto no Pace 2 quanto no Apex 2 Pro. Inclusive eu uso para poder fazer treino de força, né? Na academia funciona também, esportes de neve, triatlon, os dois funcionam. Então assim, dá uma olhada na tabela que eu estou deixando aqui porque tem um detalhamento melhor de quais os esportes que ele acompanha, mas tem muita coisa para você registrar. Cara, tem tudo. Todos os esportes que você pensar em praticar, qualquer um dos dois vai registrar. Uma coisa rápida que eu não comentei, mapa. No caso do Apex 2 Pro, você consegue carregar mapas para dentro da memória. Eu vou falar um pouco melhor disso no review dele, que vai sair em breve, né? No review do Apex 2 Pro, porque é uma feature que eu não uso tanto, porque os treinos que eu faço são na cidade, são perto daqui da minha casa, mas tem essa possibilidade de você usar mapa dentro do Apex 2 Pro. Numa atualização recente do Chorus Pace 2, uma atualização de software recente que chegou para esses dois relógios, o Pace 2 também permite que você use uma espécie de mapa, mas não é a mesma coisa, tá? O Pace 2 tem os breadcrumbs, se eu não me engano, não sei se é assim que fala, mas ele tem a possibilidade de você carregar mapas aqui dentro, de você fazer o arquivo GPX vir para cá e você seguir a rota, né, que você cria, ou também criar uma rota no aplicativo e mandar para o Pace 2. Mas no caso do Apex 2 Pro você tem realmente é como se fosse um Google Maps, um pouco mais limitado, obviamente, mas você tem os mapas carregados na memória interna do seu Apex 2 Pro. É totalmente diferente a funcionalidade, é outro tipo de uso quando a gente tem mapa. É muito voltado para a galera do trail, né? Para quem vai fazer corrida de montanha, fazer trilha, essas coisas. Faz muito mais sentido ter um Apex 2 Pro do que um Pace 2. Mas isso eu vou falar um pouco melhor no review do Apex 2 Pro. Eu só estou comparando aqui os dois porque acho que vale pontuar quem quer usar um relógio para trilha, para montanha. O Apex 2 Pro faz muito mais sentido. Uma coisa que eu preciso comentar antes de acabar esse vídeo é sobre a captação de dados de saúde. O Apex 2 Pro recebeu uma atualização muito importante enquanto a gente fala de leitores de saúde mesmo. Então ele tem a leitura de SpO2, que nada mais é do que a saturação de sangue, e também ele tem uma precisão maior do que o Pace 2. O Pace 2 é um relógio já um pouco datado no mercado, se a gente for parar para pensar. Então é natural que o Apex 2 Pro, um lançamento do último ano, tenha mais precisão nessa captação de dados de saúde. Então assim, em resumo, você quer um relógio com melhor construção? Apex 2 Pro. Você quer um relógio com mais bateria? Apex 2 Pro. Você quer um relógio mais barato para você usar nas suas atividades físicas? Chorus Pace 2. Você não se importa em ter que carregar o seu relógio um pouco mais vezes no mês? Chorus Pace 2. Então assim, depende muito do que você quer no final do dia, depende muito do que você busca em um relógio esportivo, mas definitivamente é um belo upgrade sair de um Chorus Pace 2 e ir para um Apex 2 Pro. Eu tô fazendo esse upgrade porque fez muito sentido para mim ter mais bateria, ter uma tela maior e principalmente ter uma construção um pouco mais interessante, porque eu tenho um braço grande. E aí o Pace 2 ficava meio fininho demais no meu braço e eu adorei. Quando eu coloquei o Apex 2 Pro no braço, eu falei assim, não, esse aqui é o meu número, eu não vou largar ele não, vai ficar comigo. Vou conversar com o pessoal da Chorus lá para poder deixar esse relógio comigo e assim aconteceu. Eu tô fazendo agora esse upgrade do Chorus Pace 2 pro Chorus Apex 2 Pro, por tudo isso que eu comentei, por bateria, por construção, mas principalmente porque é um relógio da mesma marca. Ficar mudando de marca toda hora é meio complicado, é tipo a briga de Android e iPhone, é a mesma coisa para Chorus ou Garmin ou Polar. Eu acho muito mais vantagem você escolher uma marca e fazer upgrades dentro da marca, como o caso da Chorus, né? Sair de um Chorus Pace 2 para um Apex 2 Pro e depois para um Vertix 2, se for o caso,
do que ficar mudando toda hora, tipo, um Chorus Pace 2, depois vai para um Garmin Forerunner, e depois volta para um Vertix 2 da vida, e depois vai para a linha Fênix, enfim, eu acho melhor fazer esse upgrade dentro da mesma marca, porque você não perde o seu histórico de atividades físicas e de dados de saúde que fazem muita diferença para nós, corredores amadores, pessoas que estão mais ligadas aí com o mundo dos esportes. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui comparando o Chorus Pace 2 e o Chorus Apex 2 Pro. O link para comprar qualquer um dos dois está aqui na descrição e comprando pelo link vocês me ajudam porque eu ganho uma moral lá com o pessoal da Chorus. E melhor, vocês compram numa revenda brasileira com nota fiscal, com garantia, com todas as benesses de comprar um item tecnológico no Brasil. A gente sabe que importar nem sempre você tem acesso à garantia, se der algum problema você fica perdido. Então eu recomendo demais comprar esse tipo de equipamento no Brasil usando a revenda autorizada da Chorus no Brasil, né? Então faz muito sentido comprar relógios desse tipo já no Brasil. Bom, e esse aqui foi o meu comparativo entre o Chorus Pace 2 e o Chorus Apex 2 Pro. Espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas. E lembrando, ficou qualquer dúvida? Deixa aqui na seção de comentários que vai ser um prazer te responder e continuar esse bate-papo por lá. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.